Eu quero falar com vocês sobre a cruz nos torna servos. Como a mensagem da cruz nos torna servos. Jesus, o líder por excelência, o supremo pastor, o rei dos reis, o senhor dos senhores, veio até nós e entre nós serviu. Jesus, em sua encarnação, sabia para o que tinha vindo. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 7, que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Isso significa, ele não se apegou a isso, mas humilhou a si mesmo e assumiu a forma de servo. E Paulo continua: e achado na forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Então, primeiro, Jesus se identifica com os servos, para depois de se identificar com o serviço, apresenta a sua humanidade. Em João 13, Jesus lavou os pés dos discípulos. A famosa missão do lava-pés era o serviço mínimo de uma casa onde haviam vários servos. O servo que lavava os pés dos convidados, ele era o servo dos servos. Na cruz, Jesus, quando bradou tetelestai, está consumado, ele usou uma expressão que sacerdotes e servos usavam quando terminavam ou completavam seus serviços. Está consumado. Ele estava dizendo ao Pai: eu servi, eu completei a minha missão. Nós temos os evangelhos ou os registros da vida de Jesus por 4 homens em 4 volumes: Mateus, Marcos, Lucas, João. Enquanto em Mateus, Jesus é apresentado como rei, em Marcos ele é apresentado como servo. Por isso que em Marcos não temos a genealogia de Jesus, porque servo não tinha genealogia. Esse Jesus que veio, como ele mesmo disse, para servir e não para ser servido, ou seja, seu propósito original, sua missão primordial na terra foi entregar. É óbvio que ele recebia e ainda recebe, mas esse não é o seu foco principal. Esse Jesus que veio como servo e até hoje serve, Isaías 53 disse que ele viria como servo de aparência desprezível. E hoje ele ainda serve intercedendo por nós. A Bíblia diz, Paulo disse que ele vive para interceder por aqueles que se chegam ao Pai. Interceder, irmão, é servir. O ministério do anonimato na igreja se chama ministério de intercessão. Esse Cristo é servo. Em Mateus 20, quando ele está a caminho de Jerusalém, na primeira porção que lemos, ele vai falar aos discípulos à parte. Quando Mateus diz no versículo 17 que ele traz os discípulos à parte, é porque ele quer ter uma conversa com os 12. Só que em Mateus 20 isso acontece 2 vezes.
A primeira vez é no capítulo 20, versículo 17. A segunda vez é no versículo 25. Mateus 20, 17, Jesus chama os 12 em particular e prega o que eu vou anunciar para vocês agora. Mateus 20, 17, ele chama os 12 e anuncia o que eu vou anunciar a vocês aqui de um modo mais detalhado. E no versículo 25, novamente, ele chama os 12 para lhes dar uma palavra direcionada. E a primeira palavra direcionada no primeiro chamamento ao grupo de 12 é: estamos subindo para Jerusalém. Jesus fala o lugar por onde ele passará, onde será confirmado sua crucificação. Jerusalém, lugar de paz, será o lugar da rejeição. Jerusalém, o centro da adoração, será o lugar onde o adorado será rejeitado e crucificado. Estamos subindo a Jerusalém. E o Filho do Homem, Daniel chamou Jesus de Filho do Homem. Na mentalidade judaica, o Filho do Homem é o homem de honra, que é Cristo. Estamos subindo para Jerusalém e o homem da honra, ou o homem de honra, será entregue. O homem da honra será entregue, como um cordeiro era entregue ao sacerdote para o sacrifício. Ele diz: o Filho do Homem será entregue. E ele continua: e traído. Ele está expondo a intenção de Judas. Ele vai ser traído. Nessa traição ele será entregue aos líderes da religião judaica, sacerdotes e escribas. Escribas eram os escritores das leis. Os sacerdotes eram os responsáveis por ministrar a tradição de Moisés e a palavra de Deus ao povo. E Jesus diz que ele será entregue aos sacerdotes. Assim como o cordeiro era entregue ao sacerdote para o sacrifício, Jesus diz que ele será entregue aos sacerdotes por traição. E eles, os sacerdotes da tradição judaica, que lideram os judeus, o povo do qual Jesus faz parte, porque Jesus é judeu, esses sacerdotes vão entregar Jesus aos gentios. Então Judas vai entregar Jesus aos sacerdotes, os sacerdotes vão entregar Jesus aos gentios. Para quê? Para que ele seja crucificado, porque judeu não mata crucificando. Nesse tempo, judeu matava apedrejando, quando se sentenciava alguém. Os romanos matam crucificando. Eram os romanos que dominavam Israel. E Jesus diz que ele vai ser entregue aos gentios, e pelos gentios ele será zombado. Vão passar no pé da cruz e menear a cabeça. O Salmo 22, que é considerado um salmo messiânico, fala sobre a vergonha de alguém passar por você, se fosse você no lugar de Cristo, ou se estivesse na situação, e alguém menear a cabeça. Diz que isso é vergonhoso, tenebroso, desprezar, é humilhar, sem dizer nada, apenas menear a cabeça. Menear a cabeça aos pés da cruz foi um modo de desprezar Jesus. Ele será chicoteado, Jesus está falando de si, e crucificado. Na cruz, Jesus esteve entre a terra e o céu. A cruz não era literalmente no chão, havia um espaço para que seus pés pregados fixassem-se numa base na madeira da cruz. E numa montanha, ele está entre terra e céu, porque Jesus é a nossa ligação entre terra e céu.
ali na cruz, onde ele faz a reconciliação dos homens com Deus e de Deus para os homens. É ali na cruz onde ele atrai os homens para cima e atrai o céu para baixo. Por isso que ele fica entre terra e céu. Posso fazer uma pergunta? Diga amém. Jesus está, olha a pergunta, preste atenção. Jesus está dizendo que isso está acontecendo ou que aconteceria? Pode pensar, eu espero. Jesus, nesse momento, versículo 17, está narrando que estava sendo açoitado, traído ou que seria. Bora lá? Que seria. Tudo que Jesus está falando em Mateus 20 só vai se cumprir a partir de Mateus 26. Falta uma semana para que se inicie tudo que ele está falando em Mateus 20. Então ele não está falando do que está acontecendo, ele está falando do que iria acontecer. Isso aqui é para quem lê Bíblia. Do jeito que ele falou, aconteceu. Vou perguntar de novo. Ele foi traído? Ele foi entregue? Ele foi açoitado? Ele foi crucificado? Do jeito que ele falou, aconteceu. Ele está profetizando os detalhes da sua morte. Ele está profetizando os detalhes do seu sacrifício. Por quê, pastor? Primeiro, porque ele sabe. Segundo, porque ele nunca perdeu o controle da sua crucificação. Os discípulos deveriam guardar isso aqui. Por que tem 2 discípulos no caminho de Emaús desanimados? Por que tem Tomé duvidando? Por que tem as mulheres temerosas no dia da ressurreição? Por que tem Pedro negando? Era para guardar isso aqui. Do jeito, irmão, era só olhar para trás e dizer, do jeito que ele falou, aconteceu. Então ele sabia de tudo, ele estava no controle. Ele não foi um mártir, ele não foi um coitadinho, ele estava no controle da situação. Ele não foi à cruz por causa da traição de Judas. Ele não foi à cruz por causa dos sacerdotes. Ele não foi à cruz por causa da ira dos romanos. Ele disse em João 10, a minha vida ninguém tira, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. A morte de Jesus na cruz fazia parte do plano para a nossa salvação. Ele não pôde. Isso aqui não poderia acontecer no capítulo 20, porque é no capítulo 26 que se inicia a Páscoa. E na Páscoa se matava o cordeiro. E quando João o apresentou ao mundo, o que foi que João disse dele? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não poderia morrer antes, ele tinha que morrer na Páscoa, porque era na Páscoa que o cordeiro era entregue. E como ele é o cordeiro de Deus, é na Páscoa que isso aqui tem que acontecer. Ele estava no controle de tudo. As mulheres choravam e carregando o madeiro central da cruz, ele parou, olhou para elas e disse, não chorem por mim, chorem por vocês. Por quê, pastor? Ele estava dizendo, eu estou no controle. Quando Judas pensou que ainda estava escondendo, ele disse a Judas, amigo, apressa, faz o que tem que fazer. Ele estava no controle. Pilatos olhou para Jesus no dia que Pilatos o apresentou à multidão e Jesus calado estava. Pilatos olhou para ele e disse, fala alguma coisa, eu tenho poder para te soltar e para te matar. Jesus disse, nenhum poder tu tens sobre mim, se do alto não lhe for dado. Eu estou no controle da minha crucificação.
Quando Maria chorava ao pé da cruz, olha ele servindo. Maria, João, eis aí, ó, teu filho. João, eis aí a tua mãe. Então, do jeito que ele profetizou, aconteceu. Nessa pregação aos 12, se nós pudermos aqui teologar ou teologizar através de lições, o que temos aqui? A martiologia, a doutrina do pecado. Por que ele vai morrer? Por causa do pecado da humanidade. O salário do pecado é a morte. Se ele vai morrer, é porque ele vai assumir a morte da humanidade, porque ele é santo. Sendo ele santo, não tem pecado em si. Então por que ele vai morrer? Porque ele vai assumir minha culpa. Assumindo minha culpa, ele está assumindo o meu pecado. Assumindo o meu pecado, o nosso pecado, ele assume nossa morte. E quando ele assume nossa morte, o que aconteceu no mundo espiritual? Ele fez uma troca. Eu pego a sua morte e você recebe a minha vida. Eu pego a sua culpa e você recebe a minha justiça. Nós temos aqui a doutrina da soteriologia. O Filho do Homem será entregue, será traído, será crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará. A nossa salvação é completa não porque um Salvador morreu, porque muitos mártires morreram por alguma causa política, ideológica e nacionalismo. Não, o nosso Salvador não está morto. Ele não estava vivo e está morto. Ele falou para João: eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, isso é soteriologia, é doutrina da salvação. O nosso Salvador é vivo. Isso quer dizer que aqueles que são salvos são sustentados por Ele. Isso quer dizer que os salvos podem orar, porque ele não está morto, ele está escutando a oração dos salvos. Isso é soteriologia. A mensagem da salvação completa é essa: ele morreu e ressuscitou. Ele morreu porque assumiu minha culpa. Ele morreu porque assumiu minha morte. E por que ele ressuscitou? Porque ele é santo. Como ele é santo, a morte não pode deter quem é santo. A morte só pode segurar quem já pecou. Como ele nunca pecou, ele levantou no dia que ele disse que iria levantar. E o dia que ele disse que iria levantar seria o terceiro dia. E no terceiro dia ele ressuscitou. Ele cumpriu a palavra, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. O nosso Salvador vive. Você tem um ministério profético. Você tem um ministério profético em Cristo. Ele era profeta. E ele profetiza o que vai acontecer. E do jeito que ele falou, aconteceu. Você percebe também um dos atributos de Cristo divino. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Na sua onisciência, ele prevê e afirma como que acontecerá. Você também vê a soberania. Do jeito que ele falou, aconteceu. Por quê? Porque mesmo antes da fundação do mundo, ele já tinha visto como aconteceria. E ele já tinha determinado tudo pelo seu propósito, tudo conforme a sua vontade. Irmão, se a gente for teologizar isso aqui, a gente vê algo maravilhoso. E como era que deveriam sair daquele culto? Os irmãos mais antigos, os irmãos mais experientes, os irmãos raízes sairiam do culto dizendo: ele vai morrer por mim? Ele vai morrer por nós? Ele vai morrer por tu, Pedro, encrenqueira assim? Ele vai dar a vida dele em lugar do Judas? Por mim? Por nós? Não. Se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, não há estrela no céu. Se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. Deixou o resplendor de sua glória, sabendo de tudo isso aqui, é muito amor. Não, eu não mereço. Não, eu não mereço. Oh, ele me amou. Os adolescentes cantariam: oh, ele me amou, me ama, ele me ama, ele me ama.
Os adolescentes cantariam: eu sou livre, eu sou livre. E para os três do Kleber Lucas, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, porque ele é santo e vai morrer no meu lugar. Eu não mereço, mas ele vai pagar a minha culpa. A gente sairia desse culto chorando, a gente sairia desse culto agradecendo, sairíamos desse culto se perguntando: que amor é esse? No mínimo sairíamos silenciados do culto. Meu amigo, amado da minha alma, que valor há em mim? Eu não mereço. Por quê? Sabe por que você está chorando, dando glória e sentindo a presença dele? Porque esse é o normal depois de uma mensagem como aquela. Sabe o que aconteceu? Acabou o culto, vem uma irmã com 2 marmanjos. Bora lá, mamãe, bora, meus filhos. Aí o John e o Tiago, que eu não sei falar inglês. Aí o John, que é João em inglês, e o Tiago, Tiger, James, João e John e James. Bora lá, mamãe, bora. Aí os 2, John e James, e a mamãe no meio. Vamos lá que a mamãe vai orar. E eles são inteligentes, porque oração de mãe tem um negócio assim, segredo. Tem uns mistérios, oração de mãe, tu vigia, viu? Aí ela vai, irmão, uma pregação sobre cruz, uma pregação sobre morte, uma pregação sobre humilhação, uma pregação sobre serviço, uma pregação sobre altruísmo, pensar mais no outro, pensar menos de si, não apenas menos em si, mas menos de si. Aí ela cai de joelho com os 2 bonitões. Quando ela cai de joelho, irmão, tu imagina ela chegando de joelho e a gente olhando aquela cena. Olha que mulher de Deus. Olha, a mulher veio e botou os 2 filhos de joelho. Isso que é crente. O povo está tudo em pé e a mulher está de joelho. Você espiritualizaria a cena. É igual os crentes que põem no Facebook, indo orar. Se eu fosse Jesus, eu comentaria lá: quem perguntou? Por quê? Porque ele não está indo orar igual ela. Ela se aproximou, ô glória. Ela se ajoelhou, ô glória. Agora interessante, quando ela cai de joelho, é igualzinho aquele dia que tu foi dar um beijo na mamãe. Aí a mamãe diz: sei. O que você quer? Igualzinho, ó. Ela se aproximou, se ajoelhou. Quando ela se ajoelhou, Jesus disse: o que você quer? Está aí no versículo 21. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente diz que está indo adorar, a gente está indo pedir. Quando a gente diz que está indo orar, a gente está indo pedir. Quando ela cai de joelho com os 2 filhos, Jesus diz: o que você quer? Olha o pedido dela: Senhor, declare que no teu reino, meus 2 filhos, se assente do lado esquerdo, o James, e do lado direito, o John. Ordene que no teu reino, meus 2 filhos se assentem em 2 tronos. Me ajude, Senhor, ordene que no teu, meus 2 filhos se assentem, cada um em um. Mas Jesus acabou de falar de cruz. Ele acabou de falar de dor. Ele acabou de falar de morte. Mas o que está no coração deles? Trono. Jesus acabou de falar de serviço. Mas o que está no coração deles? Quero mandar nos outros. Jesus acabou de falar de altruísmo, dar a vida por amor. E o que eles querem? Cargo de destaque. Igualzinho nós. O pastor prega: honre seu marido. Aí a irmã sai do culto maltratando os bichinhos.
O pastor prega: ame sua esposa. E o varão não leva a irmã para a churrascaria depois do culto. O pastor prega: jovem, cuidado com seu namoro. E pregou santidade no namoro. Aí ele vai levar a irmã para casa e ele já usa o carro manual, porque quando passa a marcha, já passa a mãozinha. E quando vai beijar, como ele já veio do mundão, ele vai no pescoção dela. E ela: para. Mas o pastor acabou de pregar santidade, meu Deus. O pastor acabou de pregar sobre oração. O pastor acabou de pregar sobre orar à meia-noite. Só que você dorme 3 horas da manhã na Netflix ou no videogame. Meu Deus! A gente não consegue prestar atenção nas mensagens. E a mensagem não foi ruim, foi boa. O pregador não era ruim, é Jesus. Então você tem ouvido muitas pregações, você tem ouvido muitos pregadores, mas a sua vida é a mesma. De quem é a culpa? Senhor, eu quero que meus 2 filhos se assentem, um do lado direito e um do lado esquerdo. Pastor, mas ela está orando. Oração não é cheque em branco para você pedir tudo que tu quer. Oração é para você se submeter à vontade dele. Não, pastor, mas eu tenho fé. Legal. A fé não é para Deus te agradar? Sem fé é impossível? Então não é para Deus te agradar, é para tu agradar a Deus. Se você tem fé de verdade, ainda que ele desagrade você, tu tem que agradar a ele. Isso é fé. Tiago disse, capítulo 4, versículo 3, outro Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Sabe o que é isso? É no dia do aniversário da mãe ou no dia do aniversário do pai, o adolescente chega e diz: mãe, me dá dinheiro. Aí a mãe diz: não tem dinheiro. Ele diz: faz o Pix. Aí a mãe faz o Pix. Ele pega o dinheiro todo e vai comer pizza. E compra o tênis top. Mãe, me dá dinheiro. Aí ela dá dinheiro. Aí ele vai lá e compra um tênis top. E a mãe de Havaiana soltando fogo por causa do arame. Não entendi, pastor, tem nada a ver com o versículo. Tem: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. O que ele está dizendo é: você está pedindo para quem tem, não para agradar quem te deu, mas só para agradar a si mesmo. Você está usando quem tem, você está explorando a fonte. Então quando você pede só pensando em si, ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Aí, qual é o pedido? Senhor, coloca meus filhos em tronos. E Jesus disse que os apóstolos se assentariam em tronos. Só que ela diz assim: só 2 está bom, o resto fica fora. Só meus filhos que sobem. Aí você diz: pastor, mas é um desejo de mãe. É desejo de mãe. Só que no reino de Deus, nenhum sentimento pode ser colocado acima de princípios. E o princípio era: eu estou indo à cruz dar a vida por muitos. Por que vocês não podem se importar com 10? Só querem se importar com vocês mesmos. Enquanto Jesus se importa com a humanidade, eles se importam apenas com eles dois. É uma oração que se assemelha à oração de uma projeção satânica. Porque Isaías e Ezequiel apresentam palavras que é protótipo de uma oração satânica, que evidencia, que projeta a soberba de Satanás. E que oração é essa? Subirei e estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas? Os anjos. Aí agora eles dois falam assim com a mamãe: mamãe, ajuda nós a orar. Para quê? Para nós subirmos no trono. Eles não oram dizendo: Senhor, 12 tronos para nós tudo. Não, eles dizem assim: Senhor, só 2 tronos, o resto que se exploda, só nós está bom. Então eles querem os 2 acima dos 10. Igual as palavras que é uma projeção profética para a soberba de Satanás: subirei e estabelecerei meu trono acima dos anjos. Segundo ponto: e serei semelhante ao Altíssimo. É a oração da projeção satânica.
Isaías 14, Ezequiel 28. E agora, o que ela diz? Rapidinho, olha para cá. Senhor, 3 tronos. À esquerda, James, tu no meio e John à direita. Ela está criando uma nova trindade. James, Jesus e John. Não é Pai, Filho e Espírito Santo, mas não. Porque é uma oração diabólica. Quando o homem se assemelha a Deus, pensando que porque ele ora, ele manda em tudo. Eles têm um entendimento errado acerca do reino. Eles estão orando assim, porque eles nutrem pensamentos triunfalistas no reino. É igualzinho nós. Você não pode sofrer, você vai vencer. Você é top, não pode sofrer. A roda vai girar e quem está embaixo vai ficar por cima. E quem te viu na prova e não te ajudou, quando te ver na bênção vai se arrepender. Vai ficar com vergonha e você vai voar, voar, voar. É, parece os funks que tem aí fora, né? Você. Enquanto o culto deveria ser para Jesus, eu sou o centro das canções. Eu sou o centro do culto. Minha dor, minha angústia, minha vitória, minha bênção, meu. Cadê Jesus no culto? É pensamento triunfalista a respeito do reino. Só que Jesus acabou de dizer que ele vai morrer, ele vai ser crucificado. Mas eles estão com qual mentalidade? Romana. Por que a mentalidade romana? Porque, como eu já disse, se você já assistiu algum filme épico, você sabe que Roma crescia, invadia as nações e as liderava. E no tempo de Jesus, Roma dominava Israel. Então, os cavaleiros, os romanos, passavam nas ruas. E eles ficavam olhando, olha o cavalo. Aí chegava assim, ó, os centuriões, com a espada na cintura. Centurião. Não é cinturão, é centurião, capitão de 100 homens. Ele com a espada aqui, ó, e 100 homens atrás. Ele fazia assim, o soldado já estava com a espada na mão. Pois não, mata quem? Aí os discípulos estão olhando, eles têm essa referência de liderança. Eles têm essa referência de governo. Romanos em seus cavalos, Pilatos, Césares em seus tronos, soldados em seus cavalos, com aquelas vestes bélicas de guerreiros. Aí eles olham para Jesus e dizem, ele vai meter a espada no bucho de Pilatos, ele arranca a cabeça de César e a gente assume o trono. Vou te provar, está escrito que eles pensavam isso. Esse foi um dos motivos da dúvida de Tomé. Foi. Quando Jesus entra em Jerusalém, no capítulo de número 21, Jesus, a gente fala que é jumentinho, né? Se você pesquisar mais um pouquinho, você vai ver que não é esse jumentinho que tem lá na minha terra, na Bahia, ou no Maranhão, ou na terra do Diego, jumentinho assim. Não. Era uma mula bonitona, chicosa. E ali, irmão, Jesus está entrando em Jerusalém e ele manda buscar o filhote. E ele vem todo bonitão, arrumadinho, colocaram vestes, tal, tudo chicoso. Aí quando Jesus está entrando em Jerusalém, as pessoas começam a clamar, Hosana! Hosana! Sabe o que é aquilo ali? Livre-nos! Era um clamor político. Livre-nos de Roma! Destrua o Império Romano, livre-nos de Roma. Quando Jesus está prestes a ser assunto, subir aos céus, em Atos 1, lembra da pergunta dos discípulos? Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restituir o reino a Israel? O que eles estão dizendo vai ser agora que o Senhor vai tirar o reino de Roma e entregar para Israel. Aí Jesus disse, um dia isso vai acontecer, mas não compete vocês a saberem isso. O que eu quero é que vocês sejam revestidos para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Eles tinham uma visão humana e triunfalista do reino de Jesus na terra. Aí Jesus diz assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu bebo? Sabe o que eles responderam? Podemos.
O que é cálice na linguagem de Jesus? Escute isso. Salmo 23, você sabe. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Primeiro, o significado de cálice na Bíblia é recompensa. É quando você é bem recebido por um homem rico, ou quando você é bem recebido por um rei, e ele te dá o cálice da recompensa. Só que cálice na Bíblia também é consequência. Salmo 75:8. Os ímpios vão se embebedar, vão ter que receber o cálice da ira de Deus. Lembra de João 18? Lembra de João 18? Quando Jesus orou em João 18: Pai, se possível, afasta de mim este... O cálice era da consequência dos pecados da humanidade. O cálice que Jesus disse que iria beber era a ira de Deus que cairia sobre nós. Mas ele atravessou na frente e disse: derrama sobre mim o cálice. Quando ele sentiu que ele iria sozinho beber do cálice da ira de Deus, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim. Mas quando ele viu vocês aqui adorando e agradecendo, ele disse: deixa quieto, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Eu vou beber o cálice da consequência. Então é uma linguagem figurativa. Ele pergunta assim: vocês querem trono, mas vocês podem beber do meu cálice? Aí eles disseram assim: podemos. Aí Jesus respondeu assim: ó, vocês vão beber do cálice. E beberam. Tiago morreu ao fio da espada em Atos 12. E João foi o apóstolo que mais sofreu até morrer. Toda vez que a gente orar com soberba, Deus não terá dificuldade em responder com humilhação. Cada vez que eu orar com egocentrismo, Deus me mostrará o valor do Evangelho. E o valor do Evangelho é sempre pensar no outro. E todos eles morreram para que a igreja continuasse crescendo e pregando o Evangelho. Se eles negassem a fé, os crentes mais fracos também negariam. Então eles morreram sofrendo sem negar a fé, para que os crentes mais novos olhassem para eles e dissessem: se eles estão morrendo, é porque a salvação é de verdade. Jesus salva mesmo. Jesus é real. Eles beberam do cálice, se importando com os outros, apesar de nesse dia orarem com orgulho. Aí Jesus profetizou e aconteceu: vocês vão beber do cálice que eu bebo. Agora, esses lugares, o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, é para quem meu Pai já reservou. O que Jesus está dizendo é: eu não posso passar na frente do meu Pai, enquanto vocês querem que eu passe vocês na frente de todos os discípulos. Por quê? Porque a referência deles é Roma e não Jesus. Lembra do início da mensagem, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Jesus falou de cruz, de morte, altruísmo, salvação, sangue, substituição, pensar no outro. Mas eles estão pensando em trono para eles. Aí quem é a referência deles? Roma e não Jesus. Em quem você se espelha? Quem você segue? Quem você escuta? O que você escuta? O que você lê? Métodos humanos que não se submetem às Escrituras não podem continuar sendo usados dentro da igreja. Não podem prevalecer na sua mentalidade. Cuidado, quem é seu referencial? Imite quem imita Cristo. Siga quem segue Cristo. Tome como espelho quem reflete a glória de Jesus. Roma não é o nosso maior referencial. O mundo, o estilo de destaque mundano, o modo de crescer mundano. Um derrubando o outro, um puxando um tapete do outro, disputas e mais disputas. Esse é o estilo mundano de crescer, não é o estilo de Jesus. Quando esses dois pediram honra, pediram trono, pediram sucesso para quem falou de cruz, olha o que Jesus faz. Vem cá, versículo 24. Os outros 10 ficaram injuriados contra os dois irmãos. Sabe por que eles ficaram injuriados, irmãos? Porque eles queriam a mesma coisa: tronos. E por que eles ficaram injuriados, pastor? Porque eles pensaram assim: ó,
Os dois passou a perna e nós 10. Porque era para a gente orar junto, era para a gente pedir trono junto. Mas eles pediram primeiro que a gente. Aí ficaram com raiva, porque os dois atravessaram na fila. Eu disse que Jesus chamou os discípulos 2 vezes. Aí agora Jesus vai chamá-los pela segunda vez. Versículo de número 25. Então Jesus os chamou e os explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam. Dentre eles, os que são importantes exercem poder sobre as nações. Mas não vai ser assim entre vocês. Lá fora, eles têm domínio sobre, mandando, por cima. Mas entre vocês, eu queria que você captasse isso. Vou repetir. Lá fora, eles se destacam sobre. Lá fora, os mais importantes ficam acima. Lá fora, os mais importantes ficam por cima. Mas entre vocês, enquanto lá fora tem gente que é sobre outras, aqui não tem ninguém sobre ninguém. Aqui é todo mundo entre nós. Entre os servos, Deus tem cada um com a sua chamada. Entre os servos, Deus tem cada um com o seu diferencial. Entre os servos, Deus tem cada um com o seu dom. Entre vocês não vai ser assim. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Jesus não mede grandeza pela quantidade de pessoas que me servem. Ele mede grandeza pela quantidade de pessoas que eu sirvo. Vou repetir: o mais importante dentre vós deve ser o servo de todos. Sabe por que o pregador prega em pé? Porque ele é o servo. Quando você vai num restaurante, os clientes sentam. Quem me ouve diz amém. Os clientes sentam e o garçom fica em pé. Quando você assume a tribuna e canta em pé. Quando você assume a tribuna e prega em pé. Quando você assume o microfone e dirige o culto em pé, você é servo dos que estão sentados. No reino de Deus, os que mais têm devem ser aqueles que mais servem. Pastor, e como eu descubro o que eu tenho? Servindo. Olha o que Jesus diz: lá eles governam sobre todos, mas entre vocês. Ele está dizendo que a igreja tem que olhar um para o outro e se estabelecer como servos uns dos outros. Eu não estou na igreja para sugar dela. Eu estou na igreja para ser uma bênção nela. Pastor, então como eu faço para ser um servo no reino? Aprenda com Jesus. Quando na cruz, como ele serviu? Intercedendo: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E hoje à direita de Deus, como eu já disse, ele está intercedendo. Ah, irmão, fala comigo. Não é para falar para o irmão, é para falar após mim. Diga: quando eu canto. Diga, quando eu canto, eu me assemelho a anjos. Quando eu prego, eu me assemelho a apóstolos. Mas quando eu oro por alguém, eu me assemelho a Cristo. Aleluia! Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Fica comigo, por favor. Jesus chamou os discípulos. A resposta é sim, me estressa não. Jesus chamou os discípulos na primeira vez, versículo 17, e pregou cruz, sim ou não? Mas eles não captaram a mensagem. Por quê? Ele pregou cruz e eles oraram pedindo o quê? Trono. Ele pregou humilhação e eles oraram pedindo exaltação. Ele pregou o serviço e eles oraram pedindo governo, autoridade sob o estilo humano. E agora Jesus chama no canto e prega de novo. E o que ele prega? Cruz.
Era para mudar a mensagem. Eles não gostaram. Não encaixou. Não entrou. Ele prega a cruz, eles querem trono. Eles pregam humilhação, eles querem honra. Ele prega altruísmo, eles querem destaque. Aí Jesus chama no canto e diz assim: ó, esse estilo é lá de fora, o meu estilo é esse. Eu vim servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Onde foi que ele deu a vida? Na cruz. Onde foi que ele derramou o sangue que resgata? Na cruz. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que vocês não mudem, eu não vou mudar a mensagem. Eu vou continuar falando da cruz. Eu vou continuar falando da cruz. Por quê? Porque ela é loucura para quem se perde. Ela é loucura para quem não se submete ao reino. Mas para quem é do reino, a mensagem da cruz, Deus sofrendo por nós, é poder de Deus. Ele está orando na cruz: Pai, perdoa. Porque na autoridade humana, no governo humano, se você me fere, eu mando tu vazar. Se você me fere, eu substituo você. Só que com a mensagem da cruz, se tu me fere, eu tenho que perdoar você, ou eu tenho que pedir perdão para tu. Quem perdoa nunca fica para trás. José perdoou seus irmãos, governador do Egito. Davi perdoou Saul, maior rei de Israel. Jesus perdoou nossos pecados, está sentado à destra do Pai. Quem perdoa tem o governo. Quem perdoa lidera a si mesma, a si mesmo. Vocês querem liderar os outros, mas quem assume a cruz tem domínio sobre seus próprios impulsos. Porque na cruz, a mão dele estava crucificada, seus pés crucificados. Quem está crucificado está dominado. Quem quer mandar demais, quem quer governar demais, não está crucificado. Mas quem está crucificado não se autogoverna. É um sacrifício vivo entregue no altar. E vocês cantaram aqui: me queima, porque o altar sou eu. Isso é cruz. Na cruz, ele estava se importando com quem estava abaixo dele. Maria, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Quem tem a mensagem da cruz tem o seu orgulho quebrado e se importa com os que estão abaixo. É o que Jesus disse: cuidar dos pequeninos. Na linguagem de Jesus, pode ser as crianças. Na linguagem de Jesus, pode ser aqueles que estão fracos na fé. Na linguagem de Jesus, pode ser os novos convertidos. Na linguagem de Jesus, pode ser aqueles que sabem menos do que a gente. Na cruz, ele estava se importando com quem estava do lado dele. Os dois começaram a dizer: se és o Salvador, desce daí e salva nós também. Oração de bandido, né? Desce e salva nós. Só que de repente um deles viu que o homem da cruz do meio não revidava. Vou repetir: um deles viu que o homem da cruz do meio não revidava, não amaldiçoava, não xingava. E de repente ele deu uma olhada assim, viu a plaquinha: rei. Primeiro foi lido na Bíblia. Quando ele lê a palavra rei, ele disse: é rei, tem reino. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Olha Jesus servindo de novo hoje.
hoje estará comigo no paraíso. Ele está servindo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate por muitos hoje. Sabe o que é isso? Servos não deixam para amanhã o que pode fazer agora. Provérbios diz: não diga ao teu vizinho para esperar até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. A cruz me torna servo emergente. A cruz me torna servo urgente. Eu vou esperar eu crescer mais para pregar. Imagine eu esperando crescer para pregar. Deixa eu ficar mais velho para depois eu pregar. Deixa eu me formar em doutor em divindade para eu esperar pregar. Não, não e não. Ele te salvou ontem, você já pode pregar hoje. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Não deixa para amanhã. Quem é servo serve agora. Hoje estará comigo. Quem é servo anda junto. Quem é servo acompanha. Lembra das mães trazendo os filhos a Jesus. Lembra de Paulo, Eutico cai da janela. Paulo interrompe o sermão, desce, ora pelo rapaz, abraça o rapaz, leva-o para cima. E quando acaba o culto, ele é conduzido pelos irmãos até chegar em casa. Servo acompanha. Hoje estará comigo. Servos dizem: a gente vai crescer junto, a gente vai chegar lá junto, no paraíso. Você queria que eu descesse da cruz, só que eu não vou descer, eu vou te levar para cima. Tu queres que eu desça, mas eu vou te levar para cima. Senhor, dá-me um coração de servo. Porque se alguém deseja, se na carne eu estiver, alguém deseja a minha queda, eu digo: cada um dá o que tem. Se tu quer minha queda, quem vai cair é tu. Mas não, quando eu tenho um coração de servo, você quer que eu desça, mas eu quero que você suba. Vem para o paraíso, vamos subir juntos. Perde essa visão de disputa. Vamos ter a humildade de Cristo em nosso caráter. Agora, veio para servir e dar a sua vida em resgate. No reino de Deus a gente serve para gerar remissão. No reino de Deus a gente serve para gerar resgate dos pecados. No reino de Deus o meu serviço é para gerar salvação na vida das pessoas. Obra social que não gera remissão de pecados, que não gera salvação, que não gera libertação, espíritas fazem. O meu serviço aqui é para te conduzir à redenção. É para te conduzir à salvação. Ou seja, o meu serviço deve ser cristocêntrico. Porque quando você vê Cristo em meu serviço, eu estou cooperando para a sua salvação. Você serve na sua igreja? Ou você só vê os defeitos nela? Entre vocês, quem quiser ser importante, que seja o servo de todos. Se é para servir a todos, eu tenho que ter flexibilidade para fazer qualquer coisa que me seja necessário. Não, mas eu não tenho um talento, eu não tenho um chamado, eu me formei para outra coisa, eu não me formei para isso. Imagina alguém caído no chão, aí tu diz: eu não tenho um dom da misericórdia, outro tem. Tem que ser o servo de todos. Não dá para ser o servo de todos, porque não existe. Mas independente da ideologia deles, nós temos que ser servos de todos. Sirva fora de seu propósito original. Assim você consegue servir a todos. Você não precisa de nenhum talento especial para empilhar cadeiras depois de uma reunião. Você não precisa de nenhum talento especial para iniciar um culto numa casa. Você não precisa de nenhum chamado especial para dizer para alguém: Jesus te ama, quer te salvar e quer mudar a sua vida. Se tu não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas se aceitar, vai para o céu. Você não precisa ser pregador, teólogo, itinerante, saber o que é homilética, hermenêutica, exegese, para falar para alguém: Jesus morreu por você, Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te santifica. Tem que ser servo de todos. Eu lembro, quando eu morei em Brasília, QNP 15,
Pastor Gesiel Lima, Assembleia de Deus, missão. O pastor me colocou para morar em cima da igreja, num quartinho. Na casa da frente, no prédio, na casa da frente do prédio, morava o irmão Aleã e a irmã Leia. Aí o pastor comprou uma Kombi para os irmãos levarem os idosos para casa e buscarem. Aí na terça o pastor perguntou: irmãos, quem se dispõe a dirigir a Kombi para levar os irmãos idosos e doentes para os cultos e trazê-los? A irmã Aleã olhou para a igreja, glória, aleluia. Aleluia, glória. Aí só dava glória, ninguém disponibilizava. O irmão Leandro disse: eu vou dirigir a Kombi. Você sabe o que é Kombi, né? Perua. Kombi, perua. Sabe, né, gente? Aí, porque dependendo da cidade, o nome é outro. Aí, irmão Leandro, na próxima terça, pastor, eu quero oportunidade. Eu estou precisando de alguém para me ajudar a abrir a Kombi e fechar a porta. Porque eu tenho que descer, subir, ajudar os irmãos. Está meio difícil para mim. E a igreja, eita glória, aleluia. Aí na segunda terça, o irmão Leandro, pastor, de novo. Pois não, irmão Leandro? É aquele negócio lá. Ô irmãos, o irmão Leandro está precisando se tem alguém para ajudar. Eita, aleluia, glória, fala a Deus. Aí eu falei, eu vou ajudar a abrir a Kombi, fechar a Kombi. Aí eu fui, tinha 15 anos. Eu era daqueles que ia para o culto com o esboço todo marcado na Bíblia. E dava glória assim, eita glória! Tomara que o pregador não venha hoje. Vai dar uma dor de barriga nele. Eita glória! E eu nunca recebi oportunidade. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Quando a Kombi estiver cheia... Eu abria a Kombi, os irmãos entravam. Eita glória, entra, irmãzinha, entra, vaza. Aí eu pegava o irmão, entra, vaso. Quando a Kombi estava cheia, eu ia para o banco da frente, ficava de joelho do lado do irmão Leão, olhava para trás e Bíblia para dentro. Bíblia para dentro, a Kombi cheia, eita glória, Bíblia para dentro. E as irmãs já desciam da Kombi cheia da palavra. Como Deus te usa, hein, meu filho? Como Deus te usa, hein, meu filho? De repente uma começou a passar para outra. O menino prega bem, põe ele no congresso. Congresso de senhoras, é eu pregando. Congresso de adolescente, eu pregando. Congresso de jovem, era eu pregando. Olha onde eu estou pregando hoje. Começa servindo na sua igreja. Seja servo de todos. Papai está vendo. Papai está vendo. E quando chega a hora certa, Ele te encaixa no seu lugar certo. Pequenos serviços revelam grandes corações. Sirva fora de seu propósito original. Se a igreja está precisando, faça. Se a obra está precisando, faça. O que seria de nós se não fosse o apóstolo Paulo, plantador de igreja e escritor das cartas, o maior apóstolo do Novo Testamento, que chique, o maior plantador de igrejas, que chique. Mas quando houve um naufrágio, Atos 28, estava todo mundo assim, que frio. Sabe quem foi catar graveto? Paulo. Do graveto, alimentando uma fogueira. Que isso, apóstolo Paulo? Não, irmão, o povo está com frio, tem que catar graveto. Não, mas isso não é coisa de apóstolo. Ah, irmão, eu viro o catador de graveto. Não tem, eu viro o catador de graveto. E enquanto ele está pegando o graveto fora de seu propósito, vem a serpente e gruda na mão. Aí alguém olhou e está querendo aparecer. Vai inchar, vai morrer. Não inchou, não morreu. Sacudiu e jogou a cobra no fogo. Não morreu e a cobra foi pro fogo. Aí no outro dia, cadê os doentes da ilha? Disse Paulo. Cadê os doentes? Tá aqui os doentes. Aí a mão que a serpente picou, orando pelos doentes. Cura Jesus. Cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus, ah meu Deus. E depois que as pessoas foram curadas, começaram a trazer presente para ele. Toma um presente, toma um presente, toma um presente. Teve gente que não entendeu, mas vai entender agora. A mão que pegou o graveto alimentou a fogueira. A mão que alimentou a fogueira foi picada pela serpente. A mão que foi picada pela serpente jogou a serpente no fogo. A mão que jogou a serpente no fogo orou pelos enfermos e Jesus curou. E a mão que orou pelos enfermos e Jesus curou, segurou um monte de presente e saiu da ilha. Depois de tanto falar de Jesus, serve,
serve, serve. Eu vou repetir: sirva, se humilha. Essa é a mensagem da cruz. Pense no outro. Pastor, mas ninguém aplaudiu. Pastor, ninguém deu like. Pastor, ninguém citou meu nome. 1 Coríntios 5, 15 e 58. Por causa disso, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, abundante, crescendo cada vez mais, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Deus não te colocou na igreja só para ficar recebendo. Não, não, não. Deus não te colocou na igreja para sugar. Deus não te colocou na igreja para ser fofoqueiro dos problemas dela. Não, não. Se você está nela só para ver problema nela, você é o pior problema nela. Vaza dela que ela fica melhor sem você. Deus te colocou aqui para ser uma bênção na igreja. O que ela precisa, você vai suprir. O que ela precisa, você deve suprir. Está faltando pregadores da verdade. Tu pregou qual verdade essa semana? Está faltando quem adore de verdade. Tu adorou com quem? Adorou com quê? Que dia? Ninguém sustenta mais missionários. Tu está sustentando quantos? Quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos.